Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Age Free Roads, o espaço onde a gente combate o etarismo praticado contra todas as idades e, ao mesmo tempo, fortalece o encontro de gerações para transformar o mundo do trabalho num lugar mais justo, mais potente e mais humano. Hoje, conto mais uma vez com a parceria da Letícia Berger para anfitrionar o segundo episódio da série sobre tecnologia e pessoas, não é isso, Leti? É isso aí, Fábio. E a tecnologia nunca esteve tão presente nas organizações e as pessoas nunca tiveram tão perdidas em relação a ela. Ferramentas de IA sendo implementadas sem preparo, layoffs sendo justificados por eficiência e uma guerra por talentos que ignoram os que já estão dentro de casa. O presente é acelerado, contraditório e muitas vezes desumano. Por isso que neste episódio teremos mais uma vez a presença de dois profissionais de gerações diferentes que irão conversar com a gente sobre o que está acontecendo agora, como engajar, como se manter relevante e o que as organizações estão errando e acertando enquanto correm atrás do futuro. Eu vou começar dando as boas-vindas para o Matheus dos Santos, Headhunter, palestrante do TEDx, especialista em recrutamento executivo internacional, atualmente atuando como TA Business Partner na ADP para toda a América Latina. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Eu também gostaria de dar as boas-vindas a Andréa Milan, uma executiva de recursos humanos com mais de 25 anos de experiência aqui entre nós, né? Nós temos mais experiência que os dois têm de vida, já fica aqui o spoiler, né? Hoje, à frente da área de pessoas, gestão e ESG do Banco BMG. André também se destaca por promover oportunidades para profissionais 50 a mais e por defender ambientes intergeracionais mais inovadores, uma coisa que acontece no BMG, né? Sustentáveis e preparados para o futuro. Seja também muito bem-vindo, André. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Fico ouvindo essa abertura de vocês, acho que dá muito orgulho da gente ser convidado para esse podcast. Com certeza. Né? Para abrir essa conversa, nada melhor do que ouvir um pouquinho de vocês. Qual foi a última vez em que uma decisão de tecnologia na sua empresa impactou diretamente as pessoas para o bem ou para o mal? Nossa, uma boa pergunta. Acho que você que está aí na gestão direta de uma grande empresa aí. Eu vou falar de bem. Eu acho que bem, a gente, desde o ano passado, decidiu enfrentar o tema de inteligência artificial muito de frente. E olhando com esse olhar para o bem, a gente decidiu que ninguém está pronto para a inteligência artificial. Então, nós decidimos colocar um grupo de projeto focado com pessoas de tecnologia, de dados, de IA e de cultura. Então, tem um time de RH, de cultura, treinamento e desenvolvimento trabalhando juntos para fomentar esse caminho. Então, nós escolhemos projetos prioritários, escolhemos várias trilhas, porque a gente não sabe muito bem o que treinar, como treinar, tudo está se transformando. Então, trilhas de desenvolvimento, a gente trouxe vários parceiros do banco, de tecnologia mesmo. Então, a gente está falando aí de Oracle, Google, enfim, todos os parceiros, Microsoft principalmente, grandes parceiros, e começou a implementar o que a gente chama de café com dados e IA. Então, a gente faz bate-papo com as pessoas, onde esses parceiros compartilham ideias, onde a gente começou a implementar ferramentas, e isso, a gente também trouxe um outro parceiro que chama Distrito, que é uma dessas grandes incubadoras de inovação, que também está trabalhando com a gente, e em dezembro nós lançamos um lab de IA. Esse lab é uma sala, vocês estão convidados a ir lá conhecer, onde a gente colocou computadores. Como a gente é banco, a gente cuida muito da segurança da informação, de cyberataque, então é muito difícil da gente ter todas essas ferramentas, o Cloud, o Lovable, todas elas, né, o ChatGPT, enfim, o Gemini, o Copilot, todas elas estão disponíveis para os colaboradores, mas a gente fez esse lab, onde a gente tem monitores e as pessoas são convidadas a agendar horários e ter monitores para produzir, para aprender e para dividir. Então, impactou muito positivamente, porque a gente vê que as pessoas fizeram uma adesão muito alta às ferramentas, a gente trouxe para o dia a dia delas e a gente começou a fazer pilotos e projetos. Então, na área, por exemplo, de Talent Acquisition, a gente começou a usar Copilot e isso tem ajudado muito na produtividade e no aprendizado das pessoas. Muito legal. Incrível. Super bacana.
Eu talvez eu falaria algo não tão de bem, digamos assim, talvez, para aportar. Mas pegando um gancho que você trouxe, que é talvez as pessoas não estão prontas para o advento da IA. Como recrutador, eu vejo que existem várias pessoas, candidatas, amigos meus, vêm conversar comigo, trazendo a experiência deles em processos automatizados com IA e, assim, experiências muito desumanas, muito esquisitas, chatbots mal configurados. Não é legal, sabe? E uma experiência que eu usei, que eu passei, foi o advento de usar uma ferramenta de IA para fazer seleção de candidatos. Então, muitas vezes você publica uma posição, você vai ter 300, 400 aplicantes. E é humanamente impossível, no dia de hoje, você parar para olhar 400, 500 currículos. E aí você meio que calibrava, né? Ensinava uma IA a ela te trazer os currículos melhores ali. E mesmo você calibrando, colocando a sua expertise humana na máquina, ela rejeitava muito perfil bom. Muito perfil bom que às vezes não colocou a palavra correta, ou que muitas das vezes a configuração do arquivo que o candidato subiu não era lido pela inteligência artificial. E eu fui pensando sobre isso. Eu falei, quanto talento bom a gente pode desperdiçar pelo advento da IA não fazer esse match com efetividade no nosso dia a dia, como recrutamento, por exemplo. Falando na minha esfera, na minha vertente ali. E um outro advento interessante foi que, com a inteligência artificial, a gente tem vivido muito caso de deepfakes, né? As pessoas que colocam falsificações nas suas imagens, e é muito real, é muito intangível você conseguir diferenciar o que é real e o que não é, o que é natural e o que não é. E a gente tinha colocado um processo que, para cada pessoa que fosse aprovada numa posição, ela tinha que enviar uma foto dela pra gente aprovar se a pessoa que a gente entrevistou era a pessoa da foto. E muitas pessoas, quando foram apresentadas nesse processo, tipo, oi, candidato, você pode mandar uma foto aqui e tal? Ah, não quero mais participar. Jura? Aconteceu algumas boas vezes. Então, quando eu falo que a gente não tá pronto, realmente a gente tem que passar por muita coisa pra ainda talvez estar pronto, né? Não diria que talvez é uma coisa tão mal que impactou a vida das pessoas, mas é uma coisa que faz a gente refletir se realmente estamos prontos pra esse advento nos processos. Porque eu tenho usado muito... Desculpa, tô atravessando a tua resposta aqui. Não, aqui é uma conversa. Mas quando a gente usa, eu tenho visto muito do lado positivo na questão da produtividade. Com certeza. Então, quando eu faço uma entrevista, eu já falo para a pessoa, posso usar, né? Já peço permissão, mas posso usar a ferramenta. E aí, obviamente, aquele pedaço que você gastava anotando, depois comparando, falando candidato A, B e C. Quando eu peço para a inteligência artificial comparar, faz uma tabela, compara com o job description, pontos positivos, pontos negativos, compara o job description. Isso, mas eu sempre boto o meu olhar humano para ver a anotação que o meu copiloto, o meu assistente, fez por mim. Eu nunca, obviamente, ainda não tenho essa confiança total de que ele pode anotar por mim e mandar para um gestor sem que eu faça uma revisão, né? Perfeito. Eu acho que é um ajudante hoje Sim. ainda pra gente, né? Aí você pega pra mim no cerne da questão, que é o grau de confiabilidade das ferramentas de IA e o grau de humanidade das pessoas usando essa IA. É uma linha muito tênue. Eu não confio 100% que o mercado brasileiro, não põe minha mão no fogo, estaria pronto para fazer esse balanço que você fez, por exemplo, na média. É um desafio que a gente tem que enfrentar e levar para os próximos dias aí. Eu vou agora então puxar um fio aqui, que eu acho fundamental. Recentemente participei de um painel dentro de um fórum de design organizacional, promovido por um amigo meu chamado Marco Ornelas. Era um painel específico falando sobre intergeracionalidade e surgiu o tema de o que fazer nos processos de recrutamento e seleção para extrair desses processos os vieses etários. Né? Porque, assim, não se pergunta mais a idade, mas a pessoa tem 25 anos de experiência, não se pergunta a idade, mas ela já fez 2 faculdades ou 2 universidades, e muitas vezes esses vieses estão, né, de alguma forma, impedindo, seja um profissional muito jovem de liderar, vou pegar primeiro essa ponta, porque ele é muito jovem para liderar, né? Ou seja, um profissional muito maduro, já deu, né, o que tinha que dar. Então, acho que você trouxe gostei muito, Matheus, do que você trouxe, né, da sua preocupação, porque acho que isso é uma preocupação muito grande quando a gente pensa no tema das gerações, no tema do etarismo, que começa por aí, né? Como é que eu atraio as pessoas, se na hora de atrair eu já estou ali com esses vieses, né, seja com a ferramenta, seja com o humano. Não sei se vocês têm vivenciado isso, se tem algum caminho já delineado para a gente conseguir extrair esses viés e realmente contratar a pessoa pelo valor que ela aporta, independente da idade que ela tenha.
Exato, assim, existem muitas empresas, não são todas, que fazem um bom uso do que a gente fala que é o recrutamento às cegas. Então, muitas vezes, quando o recrutador vai apresentar um perfil para o gestor, não tem nada ali sobre datas, vai ter no máximo ali o nome da empresa em que ele trabalhou e olhe lá, para a gente realmente olhar competências, habilidades. Mas eu tenho dúvidas realmente sobre a maturidade que o mercado tem na hora de olhar esses vieses, né? No meu tempo de consultoria como headhunter, eu já tive situações, por exemplo, que o cliente, né, a gente recrutando ali um cargo de alta liderança, virou para mim e falou: eu quero um candidato de cabelo branco para essa vaga. Querendo uma pessoa mais velha e mais velho de si com mais experiência, por exemplo, né? Aí você pode até pensar, poxa, beneficiou a geração mais antiga, mas é uma linha muito tênue, sabe? De você entrar num etarismo realmente negativo, né? Por exemplo. Eu acredito que realmente práticas de recrutamento às cegas, como eu coloquei, mais maduras e realmente as pessoas exercitarem esse lado mais humano e olharem mais a competência, o indivíduo e casando o momento individual desse indivíduo com os momentos da companhia é o que vai realmente dar esse match. Porque é sobre a sua idade, é sobre talvez a sua formação, porque tem gente que só contrata da universidade e tal, que se for engenheiro, se for de advogado, se for isso, se for aquilo, tudo vai acabar gerando esse viés que eu acho que no fundo é muito limitante. Eu acredito que na diversidade de ideias, de pensamento, de histórias, existe muito aprendizado. Mas, realmente, acho que acredito que não tá tudo ainda tão maduro. Temos um belo caminho a prosseguir. Eu vou te falar uma coisa muito sincera. Ao longo dos cabelos brancos pintados, eu acredito muito pouco nos processos de recrutamento às cegas ou qualquer tipo de processo de recrutamento. Eu acredito muito no processo de formação de gestores e de cultura. Porque independente, eu acho que eu já fiz tanto treinamento, tanto processo de vamos recrutar às cegas, vamos ter uma surpresa com o candidato. Mas quando a pessoa chega e ela é uma mulher de burca, ou quando ela, independente, que é uma pessoa completamente diferente de você, ou quando ele é um homem gay que tem um estilo mais feminino de roupas, ou quando ele é uma pessoa mais velha, ou quando é um homem que pinta e você não está capacitado para não ter um viés de preconceito, de cultura, de olhar para a pessoa e de ter uma empresa que respeite as pessoas por quem elas são profissionalmente, não importa se aquilo não estava no currículo e se ela entrou pelas capacidades dela, ela vai ser rejeitada, a pessoa vai sofrer preconceito, ela vai ser expelida pela cultura, ou ela não vai crescer na companhia. E é muito triste, porque por mais que a gente faça um trabalho incrível de recrutamento, essa pessoa vai embora, por melhor que ela seja, ou ela vai sofrer ali dentro. Então, claro que eu nada contra o processo de recrutamento, mas a minha crença é que a gente tem que ter pessoas melhores dentro das empresas, para não precisar ter processos para trazer as pessoas para as empresas. Então, eu acredito muito nesse pedaço da formação ou de expelir as pessoas ruins de dentro, né? Então, quando você tem pessoas ruins que são promovidas a gestores, independente do como eles trabalham, só porque eles têm bons conhecimentos técnicos, a gente está fazendo um erro muito grave nas companhias. Então, eu acredito muito nessa formação do gestor ou na questão da consciência dos vieses inconscientes. Então, eu acredito muito. Eu tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas lá em 1900, antigamente não, em 2000 e pouco, antes, quando vocês estavam no colégio, e foi muito bacana essa consciência, talvez, que eu tive de olhar para essas pessoas e eu mesma perceber quão preconceituosa, apesar de ter sido criada corporativamente, em lugares tão importantes, e de olhar e pensar o quanto eu
valorizo, inclusive, pessoas que são de mente aberta. E não consigo trabalhar com pessoas que não estão com a mente tão aberta. E é interessante isso, né, Matheus? Sim. Mas assim, só para fechar Né? esse ponto, faz muito sentido. Tem muita empresa hoje que, por não desenvolver, fica refém de recrutar do mercado. E esse virar refém, você vai ficar, às vezes, muito tempo sobrecarregando um gestor, porque a vaga vai demorar 3, 6, 9 meses para ser fechada, né? E acho que desenvolvimento interno é uma maravilha, é poder gerar oportunidade, é poder gerar as famosas pratas da casa, pessoas que ficam ali bastante tempo. O único contraponto que eu faria é, talvez, a gente veio numa onda de meio da pandemia para cá de muito layoff pelas infinitas razões, como inovações tecnológicas, efetividade, como vocês trouxeram no começo, ou por, enfim, questões econômicas, redesenho do negócio, enfim. E eu vejo essas pessoas que às vezes foram desenvolvidas ali muito tempo, chegam no nível de gerência sênior, diretoria, têm os seus 45 até 60 anos, ou mais ou menos, enfim, são desligados e precisam voltar para o mercado. E o mercado às vezes vai olhar e falar, não, estamos desenvolvendo um talento interno. Quantas vezes eu não fiz processos e, entre muitas aspas, com dor no coração, ludibriei candidatos no sentido de, não, vamos no processo e tal, e no final, então a gente fechou um candidato interno. E tá tudo bem, a gente já vai acabar, às vezes, encontrando o talento melhor em casa. Mas é uma coisa que eu também não sei a resposta. É pra gente refletir como sociedade, como profissionais do mercado. Como que a gente vai aumentar ou diminuir o degrau dessa escada para as pessoas mais velhas ou mais novas que estão chegando. Do outro lado, para os mais novos, por exemplo, talvez a Letícia vai vivenciar isso mais perto de mim nesse sentido, que é, você vê hoje muita vaga de estágio pedindo experiência em inglês fluente. Gente que quer começar no mercado, mas não vai conseguir oportunidade nunca, porque já pede experiência na própria oportunidade que é feita para ela criar experiência, né? Eu vejo Então, muitas isso eu pessoas chamo de assim. viéses etaristas, né? Mas nem só tecnologia, né? Quer dizer, quem elabora a forma de recrutar, né? Na hora que eu faço isso, eu já estou sendo etarista. Não tem como ser jovem, inexperiente e já ter um monte de coisa, Começa né? no job description. Já, exatamente. O problema, muitas vezes, né? E até pegando, assim, eu falo que eu adoro falar sobre a parte geracional, falar sobre as gerações, mas uma coisa que eu sempre faço, eu falo assim, a gente não pode falar de gerações. A geração, assim, ela é um recorte muito cego, né? Pego pessoas que nasceram de 2000 e tanta a 2000 e tanta, a geração tal. Mas são indivíduos, são pessoas totalmente diferentes entre si. Mas eu falo que não dá pra gente falar de gerações sem falar de classe ao mesmo tempo. Porque se eu paro uma vaga de estágio que pede inglês fluente, uma experiência, você vai ter um filho de um CEO que tem, porque ele fez high school fora e fez estágio na empresa do pai. Passava férias na Disney. Exatamente. E uma geração imensa de pessoas que às vezes tá pegando seu primeiro estágio, o salário tá indo pra dentro de casa pra família se sustentar, por exemplo. Isso acontece no nosso Brasil. E a gente tem que também, sempre falou de classe, de gerações, falar de classe ao mesmo tempo, porque o Brasil é um país tremendamente desigual e a gente tem que pensar nisso também. Na hora de recrutar, de desenvolver, de reter, como indivíduos, a gente tem que pensar nisso também. É um pitaquinho que eu dou. Ótima observação. Eu queria aqui até falar sobre a questão de engajamento, né? Todos esses desafios para trazer a pessoa para dentro de casa ou para fazer reskill, upskill das pessoas que já estão dentro de casa. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? NPS, IA rodando, deixando o dashboard tudo bonitinho, mas as pessoas estão cada vez menos conectadas ao que elas estão fazendo, né? É um senso de não ver tanto propósito ali. O que os dados não estão capturando? O que a gente está deixando passar para que tantas pessoas estejam, assim, desengajadas? Aí o Gallup volta e meia faz boas pesquisas, né, Sim. mostrando que o nível de engajamento vem baixando, né? Você tem pesquisas recentes, por exemplo, dando conta que a geração Z não quer mais trabalhar em grandes organizações, né? Não quer virar líder? Não quer virar líder, né? Então está acontecendo alguma coisa que os dados, teoricamente, tem dados, mas o que está acontecendo na perspectiva de vocês que está fazendo as pessoas um pouco desiludidas, talvez, né, com o mundo do trabalho? Já pegamos na medalhinha, né? Tá uma boa conversa aqui. Você achou que a medalhinha era a pergunta anterior? Agora sim. Imagina a próxima. É uma melhor do que a outra. É assim que a conversa escala, gente. Perfeito. Fiquei até muda, né? Eu acho que é um tema bem... Eu acho que essa dificuldade de vinculação, eu não sei se é com o propósito, mas de encontrar esse equilíbrio é maior hoje. E as pessoas não querem trabalhar como a nossa geração trabalhava. Eu acho que a gente tinha uma relação muito diferente com o trabalho, com o gostar do trabalho. Eu tenho um filho de 18 anos. Eu vejo que ele quer fazer o que ele gosta.
mas ele quer fazer o que ele gosta e trabalho tem um espaço na vida dele. Eu acho que a gente de uma geração X, de uma geração boomer, de uma geração até Y, precisa aprender um pouco mais sobre esse engajamento. Sabe que eu participei, acho que há um ano e pouco, um ano e meio, de um outro podcast, que eu também fiz uma reflexão sobre isso, a respeito dos próprios tempos. Eu acho que e aí, gente, vocês me falem, vocês são de uma outra geração, mas assim, são ideias que eu venho tendo, Fábio, Lê, Matheus, do próprio novo mundo que a gente tem. Os tempos são diferentes. As pessoas querem colocar tempos e energias diferentes nas coisas. Nossa geração ainda coloca, às vezes, 12 horas num trabalho. Essa geração talvez queira colocar muitas horas em muitas coisas, mas ela quer colocar menos horas em coisas diferentes. Acho que tem um pouco disso, de ter mais opção e mais escolhas. Eu acho que essa geração talvez queira ter mais trabalhos diferentes. Talvez o engajamento tenha a ver com ter mais carreiras. E isso a gente não dá uma possibilidade, não só no Brasil como em outros lugares. Acho que a Europa está um pouco mais avançada nessa felicidade. Você tem lá mais part-times. Então lá você consegue ter pessoas que são 50%. Então você consegue ter 2 colaboradores fazendo 50%. Você consegue ter 2 recruiters que trabalham 50%. E as pessoas hoje conseguem viver melhor. Então, ela consegue ser recruiter e designer, consegue ser recruiter e chefe de cozinha. Elas conseguem compor carreiras. E talvez esse mundo novo tenha essa composição. E a gente aqui ainda precisa que a pessoa seja uma coisa só na vida dela. Esse é um insight que eu tive há 1 ano e meio e ainda não sei como resolver. E talvez... separado, né? Tipo, a gente pede para ser uma coisa só e desvinculado o profissional do pessoal, né? Eu acho que é muito a pedir para qualquer pessoa. Isso é um sacrifício E eu vejo... muito grande. E a gente foi educando, foi se desenvolvendo nessas novas gerações com mais possibilidades, com mais espaços na vida. Eu tive acho que é uma pesquisa ou alguma coisa que eu gostaria de entender melhor. Não sei, queria até ouvir vocês, mas eu acho que tem a ver com esses espaços. Quando vocês perguntam assim, o que será que os dados não estão pegando? Eu acho que os dados não estão pegando que... Como é que eu posso formular isso de uma maneira ética? Deixa eu pensar aqui. De que a galera não caiu nesse conto. Eu acredito que a geração mais nova não tá caindo nesse conto. Eu dou um exemplo. Eu conheço muitas pessoas que os pais são grandes diretores de grandes companhias. E eles falam assim, Matheus, meu pai, eu ia dormir, eu era criança, meu pai não tinha chegado em casa, ele tava trabalhando. Tomava Ritalina pra ficar acordado e Rivotril pra dormir. E hoje tá aí burnoutando com 60 anos. Eu vou ser gerente diretor pra isso? Não quero. Eu escuto as pessoas falarem isso e é uma verdade. É um recorte, mas é uma verdade. E até quando você fala assim dessas carreiras, eu vejo que, por exemplo, os meus pais estavam num mundo onde você vai ser ou médico, ou engenheiro, ou advogado, ou economista. Sei lá, alguma coisa assim. Você tinha poucas opções até de carreira. Hoje em dia, tem 2 pontos. Existem várias profissões e carreiras e coisas. Eu sou contador e recruto. Eu tenho amigos que são biomédicos e trabalham com marketing e vice-versa. A gente tem essa pluralidade nas carreiras hoje em dia. Você não tem que exatamente trabalhar com aquilo que você estudou. E por outro lado, eu fico pensando, a gente tá pegando hoje adolescentes de 17 anos, que parece que tem aquele negócio de que o córtex frontal do cérebro desenvolve finalmente aos 25. Nem o meu desenvolveu ainda. Adolescência chega até aí. Assim, Exato, eu tô adolescente ainda. O meu desenvolveu, galera. Boa. Eu brinco que em breve a minha moleira vai fechar. Que eu falo, vai fechar. Vai te dar uma dor de cabeça esse mês, você nem imagina. Mas, brincadeiras à parte, a gente pega pessoas super jovens que não estão até fisiologicamente formadas no cognitivo e façam vestibular e escolha o que você vai ser pro resto da sua vida. Uma pressão gigantesca. É uma pressão, é uma coisa muito doida. E a gente fala hoje muito de transição de carreira, mas eu fico pensando nisso até como a gente predestinar essas pessoas a uma transição de carreira. Porque você tá escolhendo com pouquíssima maturidade. E nós aqui, como pessoas que já atuamos no mercado de trabalho, e quem tá ouvindo o podcast vai confirmar, que, gente, a academia é uma coisa, o mercado de trabalho é outra totalmente diferente. A pós-graduação é outra e a vida é outra. Então, eu acho que as pessoas estão percebendo que não necessariamente se eu fizer uma faculdade eu vou ter dinheiro, eu vou crescer, eu vou ser rico.
ainda mais na economia que a gente vive hoje. Não é necessariamente que eu vou ser feliz trabalhando e crescendo no trabalho. Às vezes eu vou ser feliz fazendo várias coisas, como a nossa companheira que trouxe. Eu tenho uma amiga que ela é analista de marketing numa varejista de luxo, e ela tem a própria marca dela de óculos, ao mesmo tempo ela vende, ela vai em evento, ela trabalha, e no caso da companhia que ela trabalha, o CEO da companhia até valoriza esse espírito empreendedor nela para ela trazer talvez um intraempreendedorismo para a companhia. Isso é muito interessante, ela é um exemplo de... Ela tem 22, se eu não me engano, é um exemplão de geração Z de múltiplas carreiras. A gente fala muito das carreiras por portfólio crescendo por aí, então ele é advogado, mas também é chefe de cozinha, ela é designer, mas também ela faz unhas, e prospera em ambos e faz tudo em ambos. Não é necessariamente ficar das 9 às 18 no escritório que vai trazer realização para as pessoas estão percebendo isso. Por isso que falta esse engajamento, falta esse propósito, mas acho que o propósito está em realmente perceber que os indivíduos são diferentes e que eles estão percebendo que esse conto... Eles são múltiplos, né? São múltiplos, e esse conto, essa historinha que foi pregada, não necessariamente é verdade, não necessariamente vai trazer realização para as pessoas. Interessante vocês estarem trazendo isso, porque outro dia eu estava conversando com duas pessoas, uma pessoa mais velha do que eu, uma pessoa mais jovem, então era uma conversa intergeracional, não gravada, né? Mas a gente fez uma reflexão sobre a relação com o trabalho, né, da pessoa mais velha. Teve um momento que a relação com o trabalho, os baby boomers, eles não trabalhavam porque eles amavam o trabalho, eles trabalhavam porque eles iam ter estabilidade para constituir família, comprar uma casa, ter um carro, etc. Tal. Então a relação não era de amor ao trabalho, era uma relação de conforto mesmo, né? Porque tinha essa possibilidade de você ficar muito tempo. Aí vem a nossa geração, a geração X, que trouxe assim, não, mas eu quero também ter experiência, eu quero ter prazer, significado, e a gente foi construindo, isso não veio dos boomers, veio dos X, né? Essa coisa do trabalho como fonte de felicidade. Sim. Né? Só que não foi só o trabalho como fonte de felicidade, foi o trabalho como a fonte de felicidade. A única. Exato, a gente sempre falava da importância da família, do lazer, mas médio tempo que você dedica uma coisa a outra. Aí vieram os millennials na transição e o Z, os millennials vêm com aquela coisa assim, ó, pode ser uma das fontes. Eu tenho ouvido de muitos Z falando, não é minha fonte de felicidade. É uma fonte de recursos... Para eu chegar na felicidade. E aí, desculpa aqui a expressão, pira o cabeção, né, de quem foi talhado para... Olha só, 2 gerações, né, pulando assim. Sim. A fonte de felicidade, a fonte, letra maiúscula, com não precisa ser nem fonte. E isso ainda, quem configura o mundo do trabalho somos nós ainda. Sim. São esses X. A nossa expectativa, então, né? quando vem o jovem falando assim, não, aqui você vai se realizar. Que frustração. Que frustração. Não, eu quero saber o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro. Eu quero saber como é que eu sou promovido para ter mais dinheiro. Exatamente. Eu quero saber o plano de saúde, né? Porque isso me ajuda a poder realizar o que eu quero. Sim. E a gente, sem perceber, a gente julga essa pessoa como desengajada, né? Ansiosa. Eu nem sei se esses dados, quando fala de engajamento, eles não têm esses vieses. Sim, né? Pode ser. Porque assim, desengajada, descompromissada, desleal no aspecto assim que ela vai embora, né? Tem pesquisa da GUP que fala que 9 meses, né? O Gen Z passa 9 meses numa organização e vai embora, né? Quando na verdade não está entendendo. Eu achei muito legal as suas provocações, André, que o que a gente está oferecendo para ela como modelo tem a ver com o mindset de trabalho como fonte de felicidade, única fonte, etc. Tal, quando na verdade eles estão falando assim, cara, eu aprendi com os meus pais que isso não é legal. Então, eu não sei para onde vai essa reflexão, eu só trouxe aqui, assinalei, mas quero escutar você. Eu tenho um exemplo perfeito para compartilhar com você que vai nessa linha, dentro de casa. Eu tinha feito uma movimentação de carreira muito pautada em carreira mesmo, naquilo que eu queria seguir, naquilo que realmente fazia sentido para mim como organização. E eu saí de uma organização muito, muito boa e renomada no mercado para uma muito, muito boa e talvez não tão renomada no mercado assim. Mas foi um movimento totalmente pensado, ciente, etc. E aí eu fui falar pra minha mãe, que eu tinha aceitado a proposta e tal, né? E ela, mas você é doido, tal, não sei o quê. Mas essa empresa nova aí que você vai, eles pagam certinho, pagam em dia? Porque pra minha mãe, se a empresa paga em dia, é uma empresa perfeita, maravilhosa, tá tudo bem. Você vai lá, trabalha, cala a boca e vai embora. E eu tô pensando em, poxa, se eu vou ter caminho, se eu vou ter crescimento, se a empresa vai aceitar quem eu sou, se eu vou poder desenvolver projetos, me relacionar com as pessoas e etc. Me movimentei muito pensando nisso. E é isso, porque pra essa geração mais antiga, o crivo de trabalho é muito mais conservador, muito mais diferente. Se a empresa paga em dia e é estável, tudo bem, vai lá, fica lá e tipo... Parâmetros baixíssimos.
falando, gente, mas a empresa paga em dia é o mínimo que ela pode fazer, entendeu? Exatamente. Eu nunca estarei num lugar que não me paga em dia, por exemplo, né? Mas é um exemplo que eu vivi dentro de casa que corrobora o que você trouxe. Que loucura, né? Não, mas você falou isso da carreira, e eu tava pensando um pouco nesse, que talvez seja ainda a geração silenciosa. O bisavô dos meus filhos, que, enfim, avô do meu ex-marido, ele trabalhou a vida inteira numa dessas grandes empresas nacionais, se aposentou, e quando ele tinha 80 e tantos anos, ele recebeu, e ele construiu essas coisas lá em Minas, enfim, recebeu um telefonema para receber uma homenagem. E ele era aposentado, muito bem aposentado. E eu lembro dessa situação, ele com 80 e tantos anos, recebeu que a presidenta, né, daquela empresa, queria fazer uma... E ele falou, não vou. Ele falou, como? Não, eu tô muito bem aposentado, eu não vou. Eu trabalhei minha vida inteira. Que é isso, né? O propósito de vida de uma pessoa dessa geração, que a gente chama silenciosa, era trabalhar 40 anos na mesma empresa, ter uma bela de uma aposentadoria muito boa, aposentar com... Não queria receber uma homenagem. Não foi. Não, mas é a dona... Não vou. Achei divônico da parte dele. E você imagina, não imagina. Eu não conto tanto essa história, mas eu com 20 e poucos anos estava na faculdade de jornalismo, eu prestei vestibular, não, concurso público, trabalhei no Tribunal de Contas do município de São Paulo para poder pagar a minha faculdade e depois de trabalhar 2 anos ali, eu recebi uma oferta de emprego na área de jornalismo e tinha que contar para os meus pais que eu ia abandonar a carreira de funcionário público para ser o quê? Office boy na TV Bandeirantes. Como ousa? Meus pais... Decepção. Que tristeza, mas uma tristeza. Mas, filho, você vai largar um emprego certo, carreira, nunca você vai ser demitido, vai se aposentar, etc. tal, para ser office boy na TV Bandeirantes, porque mais perto do que eu queria fazer, né? Sim. E realmente é muito desafiador. A gente está falando, obviamente, de quem veio antes da gente, Claro. Sim. mas serve para a gente também, quando a gente escuta eventualmente o Gen Z falando assim, mas não estou aqui para me realizar, não estou entendendo essa conversa. Sim. Olha, eu sou especialista de recrutamento e até hoje eu tenho membros da família que me falam: abre o concurso na prefeitura, dá uma olhadinha, se inscreve, vai. Porque... Trabalhando pra fora do Brasil, a minha mãe manda uns links assim, olha, abriu um concurso tal no TSE e não sei o que. Da cidadezinha tal, assim, gente. Você sabe É que difícil. o meu filho tem 18 anos e ele entrou na faculdade agora e graças a Deus ele tá fazendo design, porque ele, até te falei, né, que ele ficou um tempo, não sei, fazer medicina, engenharia, direito, que tinha que fazer alguma coisa que ele imaginava, né, aquela coisa da pressão Sim. social de fazer alguma... E eu falava, filho, quando ele era pequeno, gente, eu falava, filho, que aquela coisa da mãe, o que você vai fazer? Mãe, quando eu crescer eu quero desenhar, aí vou arrumar algum emprego, assim, não sei... alguma loja ou no McDonald's para pagar um aluguel. Mas eu quero desenhar. E eu fiquei tão feliz quando um dia a gente fez um jantar e falou, mãe, acho que eu vou fazer então medicina, ou direito, ou engenharia, alguma dessas carreiras, né, mais tradicionais que a sociedade meio que impõe, que é o que você estava falando. Né? E aí eu falei, mas filho, se você pudesse fazer uma faculdade assim para se divertir por 4 anos enquanto você arruma um estágio, escolhe uma carreira. Aí fala, então eu faria design. Eu falei, então faz design, filho. Faz design, vai atrás, você gosta. Ele, você acha, mãe? Eu falei, acho. Ele entrou e fez me agradecer. Agora fez 18 anos, semana passada. Mãe, obrigada por ter me ajudado a escolher, ter tido coragem demais, de né? fazer. E parabéns né? por tê-lo apoiado, isso é muito importante. Tão difícil, não, mas é tão importante. É isso que você falou, ele fazer design... Ele vai poder fazer o que ele quiser. Você fez contabilidade, né? Sim, hoje isso não dita, seu diploma não dita o que você vai trabalhar na sua vida hoje em dia. No E- banco é tão cheio de gente que fez design, tá em tanta área. E isso me leva a perguntar para vocês, né? Como que a gente se mantém relevante quando a tecnologia muda mais rápido do que qualquer plano de carreira consegue acompanhar? Como fazer isso na prática? Né? O que vocês fazem? que vocês fazem? Indo para o pessoal agora um pouquinho aí. Tenho essa curiosidade. Eu acredito em muitas coisas. Quem for no meu LinkedIn, quem for me procurar, vai encontrar muito as palavras autenticidade e protagonismo. Muito porque eu advogo, por isso que eu vi isso no meu dia a dia, que eu acredito que ser você mesmo é a melhor ferramenta. Eu acredito que no mundo onde a IA transforma tudo o tempo todo, a gente não sabe mais o que é real, o que não é. Ser você mesmo é a melhor ferramenta que você pode ter para continuar se mantendo uma pessoa
que se mantém no mercado de trabalho, sobretudo, né? E ser você mesmo vai envolver um quê de vulnerabilidade para assumir que, putz, não sei o que é isso, não tenho conhecimento, não tenho experiência, não estou sabendo desse assunto. Vamos até praticar uma agora. Eu sei que tá todo mundo falando do tal do Claude, né? Da IA do Claude, que o Claude isso, Claude aquilo. Eu não entrei no Claude ainda, porque assim, gente, é muito rápido. A IA que você usa hoje, amanhã já tá obsoleta porque já vem uma nova, por exemplo, né? E às vezes você vai conversar com o pessoal lá que manja de IA, tudo. Não, porque eu não uso mais chat GPT, só Claude. E você? Eu falo, gente, às vezes, sei lá, às vezes eu escrevo e-mail na mão ainda, não uso IA pra tudo, sabe? Na empresa que eu trabalho ainda não é permitido usar IA pelas políticas internas da companhia ainda. Então, eu acredito que essa manutenção você faz sendo você mesmo e tem um passo atrás que eu acho que nesse mundo, e falando da geração Z, que é bombardeada mais de informação, as gerações mais novas, assim, eu descobri, né, que agora, a partir do ano passado, a gente tá na geração beta, né, os nascidos a partir de 2025. Gente, tadinhos, como é que vai ser a alfabetização com IA? Eu até me surpreendo, gente, eu fiz um TCC sem IA, eu consegui fazer 45 páginas de um arquivo sem IA. Que incrível, não conseguiria fazer isso hoje sem IA. Talvez tenha sido a última pessoa a fazer isso, né? Provavelmente. Mas brincadeiras à parte, é um exercício da gente descobrir quem nós somos, descobrir nossos gaps, onde a gente realmente tem nossas fortalezas e trabalhando com isso, sabe? E até um pitaco que eu dou pra quem tá nos ouvindo, que talvez vai também ser perpassado por mudanças muito rápidas de tecnologia. Se você é líder, cara, seja vulnerável. Acho que a melhor coisa é a gente ter um líder vulnerável que sabe dizer, olha, aqui não é minha fortaleza, mas conto contigo, meu liderado, para que você me ajude, me fortaleça nisso. E o liderado também vai falar, líder, não sei, não tenho, então vamos juntos, vamos então se desenvolver juntos, vamos se juntar e fazer das nossas fraquezas uma fortaleza. Eu acredito que é isso. Ser você mesmo, não ter medo e ter coragem de ser vulnerável e praticar essa autenticidade no seu dia a dia. Eu juro pra você que eu escrevi um artigo que deve ser publicado hoje na Gazeta Digital sobre IA e autenticidade. Olha só, Juro pra estamos você. conectadíssimos. Juro. E justo foi uma reflexão a respeito dessa importância. Mas quando eu falo de se manter relevante, de fato eu acho que é se manter curioso e aprendendo. Eu acho que enquanto a gente entender que a gente é um ser em desenvolvimento, e que a gente tem espaço para mais no HD, a gente consegue seguir relevante, consegue seguir aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, isso é igual aquele HD ou aquela nuvem, precisa apagar coisa também. A gente precisa deixar coisas de lado. Então, tem muitas crenças, ou tem muitas coisas que a gente aprendeu, ou tem muitas coisas que a gente viveu que já não servem mais. Uhum. Então, essas a gente precisa apagar, precisa Ctrl, Shift, Del de verdade. Não dá para guardar elas e seguir acreditando em coisas que a gente acreditava lá atrás, que aquele assessment ainda serve, que aquele perfil de comportamento ainda serve, que a gente tem que ter aquele mesmo, porque a gente tem que ser igualzinho ao nosso chefe, porque não funciona. Então a gente tem que também garantir que a gente apague algumas coisas e substitua ou por espaços em branco ou por coisas novas que a gente vem aprendendo todo dia. Uau, gente, tem um slogan, a Andrea vai lembrar, que o tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança do Bamerindos continua numa boa, depois vocês pesquisem isso, pessoas mais jovens, mas o tempo passou muito rápido. Consigo até aqui. cantar. A gente traz umas historinhas, né, geracionais, né? Meus filhos também acham graça quando eu falo, o que você está falando, pai? Então, calma, vamos pesquisar aqui no Google, eu vou te mostrar, né? Mas passou rápido aqui. Eu queria agradecer, assim, a gente tinha muito mais a conversar, né? Um papo que só começa, mas queria agradecer. Andréa, muito obrigado pela presença, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente, foi muito bom. E, Matheus, adorei também, né? Brinco que a Letícia, quando a gente conversou, etc., ela começou a me chamar de Papis, né? E eu comecei a chamar ela de filhinha, com muito carinho, né? E muito respeito, mas ela está aqui do meu lado com o mesmo peso e responsabilidade, né? Mas você tem idade do meu filho, não vou chamar de filhinho, mas assim... Incrível quando eu converso com pessoas muito jovens e vejo a maturidade, né? E a desenvoltura, porque isso ajuda a gente também, as pessoas mais velhas, a entender como a gente usa, às vezes, viéses etários, né? Para desqualificar os mais jovens. Então, te agradeço muito por ter trazido coisas que eu não conhecia, aprender muito com você hoje também. Então, muito obrigado. Obrigado, Papis.
Já pegou, eu mereço. Eu mereço. Gente, estamos com uma campanha Adote o seu Gen Z. Ou adote o seu X. Exatamente. Seu 60 aqui. Acabei de fazer 60. Galera, vamos fazer um aplicativo aí de match entre pessoas que querem se Um adotar. apadrinhamento ali, né? Exatamente. Gente, isso não é uma má ideia, não, hein? Seria uma boa, né? Olha. Eu acho que já tem em algum lugar aquela coisa do vovozinho que você adota, do Não, neto. mas Tal. Em o algum lugar eu vi isso. geracional no trabalho é legal. Não é? Uma ideia. Olha, pra dar um exemplo palpável, eu já fui mentor reverso. Eu mentorava um diretor de 60 anos, sendo um mentor mais jovem, com temas atuais, etc. Mas Relação... Muito bom. É mentoria reversa. Esse Tinder de trabalho. É É. o Tinder do Apliquem nas trabalho. empresas, mentoria reversa. Ó, Guta e Eric, que são meus parceiros de negócio aqui no Edfree World, anotem aqui a dica aqui, vamos ter um produto Age Free Né? World Tinder. que a gente... Exatamente, né? Edfree World Tinder aí, de cruzamento, né? Comercial, né? Um Tinder, calma lá. Né? Calma lá, pelo amor de Calma Deus. lá, né? De mentoria. Mas assim, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? Mais um episódio do Edfree Road. Vocês perceberam que não é só um tema aqui que a gente traz, que é o combate ao etarismo, mas também quando a gente junta gerações diferentes, como é gostoso e como a gente aprende uns com os outros, né? E no próximo episódio, né? Seguimos com a nossa microsérie sobre pessoas e tecnologia, trazendo mais 2 convidados diferentes, de gerações diferentes, para olhar para o futuro, né? O que vem por aí, quem vai estar preparado e o que ainda dá tempo de mudar, sempre dá tempo de mudar. Então, mais uma vez, obrigado, Leti, Matheus, Andréa, que delícia de conversa. Obrigadão. Maravilhoso, obrigado. Valeu. Obrigada. Obrigadão. Até logo mais. Tchau, tchau.